Você sabia que o futebol tem suas origens há pelo menos 5.000 anos? Hoje vamos saber um pouco da história do esporte mais popular do mundo. A FIFA, que é a entidade máxima do futebol, considera como data oficial do surgimento do futebol o ano de 1863, quando foi fundada na Inglaterra o The Football Association, a organização responsável pela gestão do futebol naquele país. Porém, quase todas as culturas do mundo possuem alguma referência ao futebol. Historiadores descobriram vestígios de jogos com bola em várias culturas antigas. Apesar de terem algumas diferenças em relação ao futebol moderno, os jogos daquela época demonstram o interesse do homem por este tipo de esporte desde os tempos antigos. Na China antiga, por volta de 3000 a.C., os militares chineses praticavam um jogo que na verdade era um treino militar. Após as guerras, formavam equipes para chutar a cabeça dos soldados inimigos. Os guerreiros acreditavam que pelo pé assimilariam a inteligência, valentia, força e liderança do inimigo. Com o tempo, as cabeças dos inimigos foram sendo substituídas por bolas de couro revestidas com cabelo. Formavam-se duas equipes com 8 jogadores e o objetivo era passar a bola de pé em pé sem deixar cair no chão, levando-a para dentro de duas estacas fincadas no campo. E também por volta de 2600 a.C., começa no Japão a prática do kemari, cujo objetivo é o controle da bola com os pés, revelando plasticidade, delicadeza e elegância. Essa cerimônia existe até hoje no país e celebra o autoconhecimento, o autocontrole e a autoaprendizagem. Os gregos criaram um jogo por volta do século I a.C., que se chamava episkiros. Neste jogo, soldados gregos dividiam-se em duas equipes e jogavam num terreno de formato retangular. Na cidade grega de Esparta, os jogadores, também militares, usavam uma bola feita de bexiga de boi cheia de areia ou terra. O mais parecido com o modelo praticado nos dias de hoje, o calcio histórico, era praticado na Itália no século XIV pela nobreza. Os jogadores deviam respeitar um espaço de 120 metros por 180 metros marcados por balizas de madeira nas extremidades. As equipes tinham entre 25 a 30 integrantes cada. Claramente, o objetivo do jogo era fazer a bola atravessar a trave do adversário. Foi este o modelo levado para a Inglaterra no século XVII por partidários de Carlos II exilados na Itália. E foi na Inglaterra que o futebol realmente começou a tomar forma. Aconteceu a partir da junção de clubes que não aceitavam determinadas regras da prática do rugby e decidiram unir-se para criar outro esporte, no qual não se conduzisse a bola com as mãos. As regras deste novo esporte, o futebol, foram estabelecidas em 1846 pela Universidade de Cambridge. As primeiras normas ainda estavam em um estágio extremamente embrionário e apresentavam algumas diferenças em relação ao futebol praticado atualmente. As regras estabelecidas inicialmente para o futebol não limitavam o número de jogadores, nem a extensão do campo, nem a duração das partidas. O profissionalismo no futebol foi iniciado somente em 1885 e no ano seguinte seria criada, na Inglaterra, a International Board, entidade cujo objetivo principal era estabelecer e mudar as regras do futebol quando necessário. Uma série de mudanças foram sendo realizadas ao longo do século XIX, como a introdução do goleiro e do árbitro, a criação do pênalti para as faltas cometidas dentro da área, além da utilização das mãos para a cobrança do lateral. A introdução oficial do futebol no Brasil é atribuída ao brasileiro descendente de escoceses Charles Miller. Nascido no bairro paulistano do Brás, viajou para a Inglaterra aos 9 anos de idade para estudar. Lá tomou contato com o futebol, e ao retornar ao Brasil em 1894, trouxe na bagagem a primeira bola de futebol e um conjunto de regras. O Esporte Clube Rio Grande foi o primeiro clube de futebol do Brasil. Fundado pelo alemão Johannes Miniman, em 19 de julho de 1900 após retornar de uma viagem pela Europa, onde conheceu o esporte por lá. Como não havia outro time para disputar partidas, os 21 jogadores formavam equipes entre si para realizarem os jogos. Muitas vezes, o Esporte Clube Rio Grande disputava jogos contra equipes formadas por associados do clube. O futebol rapidamente se popularizou na nossa sociedade. Inicialmente, a adesão aconteceu de maneira elitizada, pois era restrito à aristocracia da sociedade brasileira. No entanto, com o crescimento urbano do país, o esporte popularizou-se entre as camadas populares, com a organização dos clubes de futebol. Passados mais de 100 anos da chegada do futebol, o Brasil transformou-se em uma das grandes potências no esporte. A seleção brasileira masculina é detentora de 5 títulos mundiais, e os clubes brasileiros são donos de 10 títulos mundiais e 21 títulos da Copa Libertadores da América. Então pessoal, essa é a história resumida do nosso futebol, o esporte mais amado do planeta e ainda mais por nós brasileiros. Agradeço muito pela atenção e se gostou deixa o like no vídeo, até mais!